Boa noite. Celine acho que está com problema. Celine tem algum problema na conexão, né? Da onde ela Algumas mora. pessoas têm. Eu acho que o que Dani está perguntando é se a gente vai receber a prova comentada. Comentar. Ah, sim, eu sempre coloco algumas observações, mas agora eu vou comentar as questões, questão a questão, entendeu? Uhum. Aí vocês fazem o seguinte: quando eu estiver comentando, vocês podem perguntar em geral. Aí, boa noite, Rayane. Rayane está chegando agora. Aí, depois que eu terminar da explicação geral, aí se vocês tiverem problemas específicos na prova de vocês, aí eu reservo um momento para isso, tá certo? Assim, eu acho que os critérios de correção, não precisa dizer os meus, né? Para uma pessoa tirar nota máxima numa questão tem que estar perfeita, e eu tenho esse defeito. Não é o meu único defeito, porque vocês sabem, né? Todo mundo que faz entrevista de emprego costuma dizer que o defeito é perfeccionismo. Né? Eu tenho esse defeito do perfeccionismo e gosto de ser exigente, embora eu seja um professor que dá muita chance, né? Faz muitas atividades, mas eu gosto sim de pegar uma questão que esteja perfeita. Então, só tirou 5 numa questão, e teve gente da turma de vocês que tirou, que realmente estava perfeito, ou seja, estava irrepreensível, muito bem redigida, sem nenhum escorreguinho de erro de português ou erro de digitação, né? E com a redação muito bem feita. Então, poucos tiraram. A maioria que acertaram as questões tiraram 4,5. Ou seja, está excelente. Pode ter dado alguma escorregadinha, melhorar a redação, erro de digitação, erro de português, esqueceu acento, vírgula, enfim, esse tipo de coisa. 4 seria uma questão bem respondida, mas poderia aprofundar alguns aspectos. 3,5, geralmente eu dei 3,5 isso. A questão era para 4. Pronto, quem não obedeceu à formatação, geralmente eu tirei meio ponto. Então, se, por exemplo, você tem 3,5 e eu coloquei, faltou respeitar a formatação indicada, porque a nota era para 4. Ou, por exemplo, se estava 4 e eu falei da formatação, eu tirei meio ponto, a média por questão. Tá? Professor, 2,5. Oi, pode o perguntar. senhor enviou algo além só da nota? Tinha algo a mais que eu recebi só a nota. Pronto, daqui a pouco a gente olha a sua, tá? Tá Tá certo? certo. Que aí eu procuro aqui, porque algumas pessoas. Pronto, o problema foi o seguinte: eu descobri com o pessoal direito. Quem escreveu em PDF não recebeu a prova. Por que não recebeu a prova? Porque para eu corrigir a prova, eu tive que transformá-la em Google Docs. Só que aí o Google não devolveu a prova do Google Docs, ele devolveu a prova PDF, que estava sem nada, né? Claro, a prova do PDF transformada em Google Docs, ele retira a formatação. Porém, nesse caso, eu conferi a formatação no PDF, tá? Professor, Porque dá diferença, tá professor, certo? Mas daqui a pouco a gente olha. professor, Pode perguntar. no caso eu ainda não recebi a minha nota. Quem é que está falando? Gutenberg. José Gutenberg. Pronto, Gutenberg. Aguarde um pouquinho. Tranquilo. Deixa eu explicar a prova que já já a gente vai olhar os casos a casos, entendeu? Ok, ok. A gente vai olhar, a gente procura, porque daqui a pouco a gente vê. Tá? Deixa eu falar, estou falando em geral, né? E vou comentar questão a questão da prova e depois abrir esse espaço para quem não recebeu a prova, para quem não recebeu a nota da prova, porque a nota final eu só vou lançar acho que lá para segunda-feira, depois de somar todas as atividades. Né? Eu já Meu corrigi Deus, tá dizendo que tudo, eu não. mas Desculpa falta interromper. somar. Oi? Eu abri aqui novamente no Classroom, tá dizendo que o exercício está pendente. Eu acho que eu não enviei para o senhor. Aí é mais problema, mas daqui a pouco a gente vê o teu caso, viu? Lamento. Desculpa. Aí é mais problemático, Ô, mas Guto, a gente olha se daqui tu a não pouco a gente tá, vê o teu caso. olha se tu não tá vendo o da segunda chamada. Tem um lá da segunda chamada, que foi a última lançada. Diga a segunda Vou oportunidade, dar porque uma olhada. se eu colocar a segunda chamada, eu tinha que cobrar, né? É feita a história. A gente não pode dizer que isso aqui é ensino EAD, até pelo contato que a gente tem pessoal com o professor. Isso aqui é ensino remoto excepcionalmente permitido. Então, não chame de segunda chamada, porque você sabe que segunda chamada tem taxa, né? Foi a segunda oportunidade.
Sim, gente. Aí, como eu estava dizendo aqui, vamos agora dar uma olhada na prova de vocês e vocês podem interromper para tirar uma dúvida geral sobre a questão, porque caso a caso dessas pessoas que não estão vendo, que não receberam a cópia da prova, a gente não se preocupe que a gente atende hoje vocês, todos os que quiserem e que forem possíveis. Aliás, se forem possíveis não, todos vocês. Quem quiser, pronto. Essa aqui é a prova de vocês, né? Eu tava olhando E errado mesmo. pronto, perfeito. Não, isso acontece. A primeira questão de vocês era analise o texto abaixo a partir de dado no ponto 1, Direito Internacional do Comércio, conceituação e aspectos históricos. As guildas, corporações artesanais ou corporações de ofícios eram associações de artesãos de um mesmo ramo, isto é, pessoas que desenvolviam a mesma atividade profissional que procuravam garantir os interesses de classe. Ocorreram na Europa durante a Idade Média e mesmo após. Cada cidade tinha sua própria corporação de ofício. Essas corporações tinham como finalidade proteger seus integrantes. As primeiras guildas surgiram para direito do trabalhador. O mais antigo testemunho das guildas chegado a nós data de 779 d.C., mas as fontes não conseguem confirmar o local onde surgiram. Apesar de a maioria das guildas limitar-se às fronteiras da cidade ou comuna, algumas formaram-se sobre espaço geográfico amplo, por sua vez, uma nação inteira. Renascimento Comercial e Urbana, Guilda, publicação do ano 2011. Gente, nesse caso aqui, em relação ao histórico do Direito Internacional do Comércio, se alguém de vocês tiver uma pergunta, usem o áudio, porque quando eu estou vendo a prova, eu não consigo ver, a não ser que vocês estejam conversando entre si, né? Eu não consigo ver o chat quando eu estou apresentando alguma coisa, só aparece a tela do Word aqui para mim. Professor, Sim, pode é uma perguntar. dúvida de Celine. Ela disse: minha net está muito ruim, não estou conseguindo escutar nada. Mas tem uma dúvida: a prova valia 8? Não. Uhum, certo. Valia 10, depois é que vai ser dividida. Então, aquela nota é valendo 10. Aí, sim, pessoal, nessa primeira questão, o que eu queria que vocês dissessem era o seguinte: essas guildas, na Idade Média, elas ajudaram no surgimento da Lex Mercatoria. A Lex Mercatoria, no sentido antigo, surgiu a partir dessas entidades e eram normas que eram usadas para regular o comércio, né, e o comércio, inclusive, internacional. Então, você vai ter esse surgimento principalmente nas guildas de cidades do norte da Itália, como Veneza, que é o grande exemplo que a gente tem. Então, as guildas foram importantes para o desenvolvimento do direito internacional do comércio nesse período que o capitalismo surgiu no final da Idade Média. Então, basicamente, era isso que eu gostaria que vocês tivessem respondido, né? E principalmente mencionar a Lex Mercatoria, que elas surgiram a partir daí. Claro, a Lex Mercatoria antiga, que é um pouco diferente da Lex Mercatoria agora, né? Porém, as entidades como a ICC, elas têm vamos dizer, um ancestral remoto nas guildas, né? Essas câmaras de comércio internacional, a ICC é a mais famosa, porém existem outras mais setoriais, né? Pronto. Segundo, analise o texto abaixo a partir no ponto 2. Alguma dúvida sobre a primeira questão? Não. Podem ficar silentes, caso não tenham, né? Então, vamos passar para a questão 2. Analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 2, evolução e teorias do direito empresarial e noções sobre o direito empresarial brasileiro. Tipos de sociedade. A empresa, inclusive, foi homenagear a Celine, né? Era Celine Lins e Companhia Limitada, EPP. Essa empresa, primeiramente, era uma sociedade limitada. Isso a sociedade limitada é aquela sociedade que ela é construída através de contrato social, e a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital que cada um investiu. Também essa empresa é uma empresa de pequeno porte, que ela tem um faturamento acima de 360 mil, que é o enquadramento de microempresa, até 4 milhões e 800 por ano de faturamento bruto. Uma coisa que ninguém falou, mas que eu não, assim, poucas pessoas, aliás, ninguém acho que falou isso,
O nome Celine Lins indica geralmente ou que ela é sócia majoritária ou sócio-gerente. Então, bota assim, Celine Lins e Companhia Limitada, EPP. Então, Celine Lins ou vai ser majoritária ou vai ser gerente ou as duas coisas. Ah, nem sempre o sócio majoritário é o sócio-gerente, né? É bem comum, às vezes, que seja outra pessoa. Mas, por exemplo, ele é majoritário, que tem a maior parte do capital, então bota fulano de tal e Companhia Limitada, EPP. Alguém tem alguma dúvida da questão do ponto 2? Não? Então, a gente prossiga. Terceira questão, né, que seria fontes do direito internacional do comércio, que é o artigo 23 do Código Civil do Paraguai, Lei 1183 de 1985, que reza o seguinte: a forma dos atos jurídicos, públicos ou privados, se rege pela lei do local de sua celebração, salvo celebrados no exterior, perante os funcionários diplomáticos ou consulares competentes, os quais estarão sujeitos à prescrição desse código. Essa é uma fonte interna, no qual a gente vê claramente a legislação de um Estado. Ela, entre as fontes, o rol de fontes do direito internacional do comércio, a gente vê que existem aquelas fontes privadas que decorrem de câmaras internacionais. Não é o caso. Isso aqui é uma fonte direta, originária do Estado, e que regula a celebração de atos jurídicos, sejam públicos ou sejam privados. Então, nesse caso, a resposta seria no sentido de dizer que essa era uma fonte interna da legislação de um país e falar sobre a legislação do país dentro do contexto das fontes do direito internacional do comércio. Então, alguém tem alguma dúvida da questão 3? Então, vamos para a 4. A questão 4, gente, deixa eu olhar, são princípios de procedimentos civis transnacionais, né? Terceiro, igualdade processual das partes. 3.1, o tribunal deve garantir tratamento igual e oportunidade razoável para os litigantes afirmarem ou defenderem seus direitos. Nesse caso, a fonte trazida, que era em relação à lex mercatória, de fato era uma lex mercatória originária de uma entidade chamada UNIDROIT, que é o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, que tem sede em Roma. Ele estabelece diretrizes e que constituem aquilo que a gente chama também de soft law, né? Então, era para identificar positivamente como uma norma de lex mercatória moderna, né? De lex mercatória contemporânea, estabelecida por uma entidade, que é o UNIDROIT, e que constitui, assim, uma soft law. Pronto. Caso alguém tenha uma dúvida sobre essa questão, pode perguntar, senão a gente já passa para a questão 5. Né, que era sobre a ICC Brasil, né, eu tirei a arbitragem. Aí diz o seguinte, na questão: estabelecida em 1923 como entidade arbitral da ICC, a Corte Internacional de Arbitragem foi pioneira na arbitragem comercial internacional, tendo iniciado e liderado o movimento que culminou a adoção da Convenção de Nova York, em 1958, sobre o reconhecimento e aplicabilidade das sentenças arbitrais estrangeiras. Hoje, a Corte tem o prestígio de ser considerada a instituição arbitral de maior projeção internacional. Ela se encontra na linha de frente na resolução de conflitos grandes ou pequenos, seja um contrato comercial, assuntos de propriedade intelectual, joint venture, acordo de compra de ações ou projetos de construção. Trabalhando em estreita colaboração com seu secretariado, a Corte administra as arbitragens da ICC, garantindo o bom andamento dos casos e garantindo que as decisões arbitrais da ICC estão sujeitas à execução. Presidida por Alex Moury, ou Moury, não sei, quem for francês aí fala, quem for estudar francês, a Corte conta com 176 membros de 104 países e com equipes profissionais, jurídicas e culturais diversos.
Nessa questão aqui, basicamente, eu queria que vocês falassem de duas coisas, sobre arbitragem internacional e sobre ICC. A maioria de vocês falou mais da ICC do que da arbitragem. E outra coisa, alguns falaram que a arbitragem era a forma mais utilizada para resolver os conflitos do comércio internacional, perfeito. Mas também esqueceram um detalhe importante, que, aliás, eu acho que ninguém colocou a questão de que uma decisão, por exemplo, dessa Corte Internacional de Arbitragem da ICC, que funciona lá em Paris, é que ela precisa ser homologada pelo STJ para produzir efeitos jurídicos no Brasil. Claro, inclusive o grupo que apresentou muito bem o trabalho sobre ICC, tanto é que tiraram nota máxima, né? Eles destacaram que o custo é muito melhor do que em relação a tribunais estatais, né, com juízes togados, as vantagens que se tem a arbitragem internacional. Mas teve gente que falou mais da ICC do que do próprio procedimento arbitral. Então, nesse caso, vocês poderiam falar um pouquinho da ICC, teriam que dar as características da arbitragem, falar das vantagens da arbitragem e, principalmente, informar que essa decisão dessa Corte Internacional de Arbitragem da ICC, ela só produz efeitos jurídicos no Brasil se ela for homologada pelo STJ. E pronto, alguém tem alguma dúvida sobre essa quinta questão? Não? Então, vamos aqui para a apresentação. Pessoal, na segunda unidade, a gente vai continuar até não sei quanto nesse regime de aulas remotas. A gente vai prosseguir na semana que vem normalmente. Inclusive, o ponto 6, eu acho que eu vou dividir em três partes. Porque são 9 contratos de comércio internacional que a gente tem que ver. Então, a gente vai dar de 3 em 3. Eu vou até ver se eu divido os slides. Uma coisa que eu quero fazer também com vocês, eu vou passar pronto. Eu não sei se vocês viram que o pessoal de Direito fez um webinar sobre os efeitos da Covid-19. E, inclusive, eu participei de um com a professora Dávila, com o professor da Itália, Marco Lupi, que é membro do Instituto, é professor da ACES também, sobre a responsabilidade internacional da China na pandemia. Não sei se algum de vocês viu isso, né? Eu vou fazer agora, nesse final de semana, uma gravação. Inclusive, eu vou fazer um artigo científico sobre o tema, discutindo se há responsabilidade internacional da China sobre essa pandemia, se é possível responsabilizá-la juridicamente, e vou postar para a segunda unidade para vocês, valendo pontuação extra. Acho que semana que vem eu já posto. Né? E vou colocar depois o link no YouTube aqui, e para que vocês possam assistir também, se vocês quiserem. Pronto, é porque, na verdade, eu fui instigado pela minha esposa, que recebeu um vídeo do meu sogro, muito bem produzido o vídeo, dizendo que a China era culpada porque o Partido Comunista Chinês, aquelas coisas de Olavete, de Bolsonaro, mas, assim, muito bem produzido, né? Claro, eu não estou querendo que esse meu vídeo viralize, percebam, até porque vai ser um vídeo um pouquinho técnico, né? Mas, e outra, uma questão complexa não pode ser resolvida com um argumento fácil, né? Que é aquele argumento, a China é responsável pela pandemia porque os chineses comem morcego, comem pangolim, comem cachorro, que denota, inclusive, o racismo, a xenofobia. E lembrando que no nosso ordenamento jurídico o racismo é crime, né? As pessoas estão esquecendo disso, inclusive o ministro da Educação, que aliás de educação não tem nenhuma, né? Em todos os sentidos que se imaginarem. Bom, agora, pessoal, eu vou ficar disponível para vocês. Agora eu vou ficar disponível para tirar dúvidas específicas sobre a prova de cada um, quem quiser reclamar. Quem quiser, acho que do seminário não tem o que reclamar, porque todo mundo tirou nota máxima, né? A turma, inclusive, tem que elogiar a turma de vocês, porque a turma de vocês é uma das melhores para organizar essa questão de seminário. Geralmente vocês pesquisam muito bem, isso é preciso reconhecer também, né? Essa capacidade que a turma de vocês tem de fazer bons seminários, de aprofundarem o conteúdo, né? Todos os seminários eu gostei bastante, muito bom.
O pessoal também, vocês estão pegando muito o ritmo, daqui a pouco vocês estão uns blogueirinhos aí, porque vocês estão sabendo apresentar muito bem, falar perante o vídeo. Só ficou, notei assim, principalmente as meninas não querem aparecer no vídeo, mas tudo bem, souberam narrar direitinho, não exigir que aparecesse, né? Não sei por quê, mas é isso, né? Eu achei interessante. O pessoal está querendo aparecer no vídeo, não. E aí, gente, quem é que não recebeu a prova, quer tirar dúvida sobre alguma questão? Né? Acho que Gutenberg conseguiu ver a nota, não foi isso? Resolveu o problema. Pronto, Ryan está tranquilo. Eu não recebi, professor, acho que foi pela questão do PDF mesmo, que eu mandei em PDF. É Gustavo, né? Pronto, Gustavo, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, deixa eu pegar para ver se eu encontro. Aí me responda no áudio, porque eu não vou lhe ver agora, porque eu estou olhando a aba do meu Google Drive. Tá certo. Tá certo? Aí você vai. Aí assim que eu lhe pedir, espera ainda. Pronto. É Gustavo Henrique do quê? Rodrigues de Souza. Rodrigues de Souza. Vamos ver aqui. Pronto, é isso mesmo. Pronto. Eu vou compartilhar com você. Você espera uns 5 minutinhos para ver se foi para o seu e-mail. Pronto, já localizei você e já lhe mandei. Tá certo. Tá Vou dar uma certo? olhada Espera aqui. 5 minutinhos. Se não chegar daqui para 10 horas, você pode retornar. Tá? Beleza, vou dar uma olhada aqui. Quem mais? Maria Daniele. Maria Daniele conseguiu ver a nota individual de cada questão. Ou não conseguiu, Maria Daniele? Não entendi. Aliás, Daniele, né? Olha, se você quiser, a gente olha a sua prova. Você autoriza que eu mostre para todos ou quer que só que eu veja? É porque, veja, pessoal, para eu dar 5 numa questão, tem que estar perfeito. Inclusive, tem uma aluna aqui da turma de vocês, que eu não vou dizer. Pronto, beleza, a gente abre. Que eu não vou dizer o nome dessa aluna, que ela tirou 10 e foi das 200 e lá vai pedrada. Acho que 400 provas que eu consegui, foi a única que tirou 2 5 numa questão. Se ela quiser dizer, pode dizer. Eu só não vou dizer para não gerar o constrangimento, né? Mas ela tirou 2 5 e foi a única. Teve outros alunos, inclusive do curso de Direito, tiraram 9,5, 5 e 4,5, né? Sério, sério mesmo. Foi da mais de 200 provas, a única que tirou 2,5. E não é porque eu simpatizo com ela e achei ela gente boa, acho, né? Mas não é por isso, não. É porque a prova estava impecável. Impecável. Deixa eu dar uma olhada aqui, Daniele. Sim, vamos abrir aqui para ver. Orgulho dessa pessoa ser de RI da turma de vocês. Pronto, vamos mostrar aqui. Vamos ver as provas. Daniela é até bom, porque aí eu já mostro mais ou menos o que é que a gente estava querendo, né? Pronto, vamos ver aqui. Exercício para avaliação. Maria Daniele. Pronto, Daniele. Tá vendo aqui a prova? Deixa. Pode responder no áudio. Não? Espera ainda. Inclusive, parabéns, a sua prova estava excelente, viu? Agora tá vendo não?
Agora abriu, professor. Abriu, né? Pronto. A prova dela, como vocês podem ver, ela tirou 9,5. Prova excelente, viu? Pouca gente tirou 9,5. Inclusive, a maioria dos que fizeram uma prova muito boa tiraram 9. Perceba, já começa com um errinho aqui. Idade média com I e M maiúsculo. Tá vendo? Já começou com um aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu vi. Ó, e repare que aqui você colocou corretamente. Você colocou errado aqui, idade média. Porque período histórico, sempre a gente tem que escrever com as iniciais maiúsculas, né? Aí você coloca no comecinho, você colocou idade média com I e M minúsculo. No meio, você colocou I e M maiúsculo. Inclusive, uma dica que eu dou a todos vocês, e isso vale principalmente para o TCC, é sempre padronize. Se você faz uma coisa, mesmo que seja errada, de um jeito, faça daquele jeito em todo o texto, entenderam? Porque aí vem a questão da padronização, que a padronização sempre mostra um nível de organização, assim, muito bom. Não que a sua questão tenha nada de errado, viu, Daniela? A sua questão estava muito boa, bem respondida, inclusive por isso você tirou 4,5. Como eu disse, a maioria das pessoas que acertaram a questão tiraram, inclusive notem que a outra questão dela eu não achei defeito. Botei 5. Aí entendeu, Daniele? Isso também é bom, como eu disse, eu sou perfeccionista, né? Eu sou perfeccionista, eu tenho esse defeito. Não é o meu maior defeito, não, né? Mas com certeza é um defeito. Mas sua prova estava ótima, Daniele, parabéns, viu? Pouca gente tirou 9,5 na prova. Pouca gente tirou 9,5. Assim, a maioria dos que fizeram a prova correta, de 8 para 9, por aí, tá? Mas assim, aí incomodou, é aquela coisa, incomodou. Tá bom, mas não tava. E além disso, não esqueçam, acredito que de todo jeito ela vai ficar com 10, porque fez as outras atividades, né? Então, tá tranquilo. É chatice minha, eu sei que eu sou uma pessoa chata. Pronto, mais alguém quer ver alguma coisa? Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu perguntar aqui se mais alguém quer ver alguma coisa. Hilton não. Pronto, se alguém quiser, se manifeste agora, porque qualquer coisa a gente já pode encerrar, que inclusive eu tenho que calcular as notas, né? Aliás, segunda-feira eu vou já deixar para vocês. Pronto, eu vou lançar segunda-feira no sistema as notas. Mesmo que eu comece hoje já a dar fazer a somatória dos pontos, né? Porque aí eu tenho que conferir 4. Aliás, eu tenho que conferir 5 atividades. Tenho que conferir a nota da prova, dos seminários e do exercício que eu passei em fevereiro, do Classroom, e os 2 exercícios de fixação. Então, aí é a soma da nota de até 5 questões, né? 5 questões não, 5 atividades. Pronto, pessoal. Então, se vocês não têm nada a questionar, vocês já podem saindo, deixando o seu boa noite. Quero desejar uma boa Páscoa para todos, para todas. Quero dizer que vocês se cuidem nesse período inédito que a gente está passando. Essa crise que a gente está passando é terrível, não é só uma gripezinha. E, inclusive, eu vou deixar para vocês, eu não sei se vocês viram, espera ainda. Inclusive, eu pensei que era boato de Facebook o fato de que Bolsonaro tinha sido ridicularizado por uma TV alemã. Foi, viu? Deu na Deutsche Welle. Tá aí o link se vocês quiserem dar uma olhada. Foi no programa humorístico alemão, ridicularizaram ele, aquela história de quem os alemães mereciam, os alemães que diminuiriam a pandemia do coronavírus mereciam um diploma da Universidade de Bolsonaro. Foi verdade, viu? Eu pensei que era daquelas fake news que o pessoal da esquerda cria para zoar, mas ainda não. Você ouviu um de Portugal também que teve? O de Portugal eu vi, eu assisti.
Mas o dos alemães, até porque, como a gente sabe, alemães são um povo muito sério, né? Eu pensava que era resenha, minha esposa tinha falado. Eu pensei, não, isso aí é resenha de WhatsApp e de Facebook. Mas foi verdade. Podem dar uma olhada aí nesse link da Deutsche Welle, que é a rede de informação do governo alemão, né? Ocorreu mesmo. Bom, gente, é isso. Boa noite, boa Páscoa. Quem tiver algum questionamento pode fazer agora, quem não tiver pode saindo. A única coisa que eu posso desejar para vocês é boa sorte e sempre estou à disposição de vocês, vocês sabem disso, né? Boa noite, professor. Tudo de bom para o senhor Boa também. noite. Tudo de bom para você. Boa noite. Boa noite. Lavem as mãos. Ailton, lavem as mãos. Abraço, mas lavem as mãos. Tá certo. Tem que ser assim mesmo. Boa noite, boa Páscoa.